Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no canal. Eu sou Ana Paula, sempre trazendo as melhores notícias para vocês. E hoje, se preparem, vamos falar do reajuste com valor maior para os aposentados e pensionistas. Eu vou trazer aqui para vocês algumas notícias importantíssimas que saíram. Vamos falar sim do reajuste, porque estamos falando do seu salário, do aumento salarial para o aposentado, e tivemos mudança. O Haddad, ministro da Fazenda, trouxe uma nova informação, uma correção no reajuste de vocês. Então eu vou trazer um pouquinho a respeito dessa mudança e também eu vou trazer outras notícias junto, então é importantíssimo que você assista até o final, tudo bem? Antes eu queria convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação, compartilhe o vídeo, lembrando que o Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência da internet. Todos os dias eu trago boletim informativo para manter você atualizado dos seus direitos, então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e vem comigo para as notícias, vem comigo ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da Previdência. Também aproveito para reforçar que quem precisar de empréstimo consignado pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito, a gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online, seguro, de graça, então quem quiser nossa ajuda, gente, chama que a gente vai te ajudar, vai intermediar sua proposta aí junto ao banco de graça, você não paga nada por isso, combinado? Recado dado? Bora lá trazer as notícias então para vocês. Eu começo aqui com a primeira notícia que trata a respeito do STF, Superior Tribunal Federal, julga o cômputo de contribuição ao INSS em atraso para aposentadoria. O caso teve repercussão geral conhecida e o STF decidirá, gente, se é possível incluir contribuição previdenciária em atraso paga após a vigência da reforma da Previdência de 2019 para fins de cálculo de regras de transição para aposentadoria por tempo mínimo de contribuição. Em outras palavras, a Corte definirá se quem fez pagamentos atrasados ao INSS pode incluir o tempo no cálculo para se aposentar, mesmo que tenha pago depois da mudança das regras. O tema, conhecido como de repercussão geral, é o tema 1329, no plenário virtual do Supremo. Ele terá sua decisão vinculante para os demais tribunais do país e a data para o julgamento do mérito ainda não foi definida. O recurso foi interposto pelo próprio INSS, que contesta a decisão do TRF da 4ª Região, que concedeu o direito à aposentadoria a uma trabalhadora que, embora tivesse tempo de serviço, não havia realizado as contribuições previdenciárias antes da vigência da Emenda Constitucional 103 de 2019, que se trata da reforma da Previdência. A decisão do TRF foi fundamentada no fato de que a quitação posterior dos valores, após a promulgação da emenda, não altera o tempo de serviço da assegurada. O INSS argumenta que o pagamento em atraso da contribuição previdenciária não pode ser considerado para o cumprimento da regra de transição estabelecido pela reforma de 2019. Ao reconhecer a repercussão geral da matéria, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou a relevância da questão constitucional e o grande número de processos a respeito do mesmo tema em tramitação do judiciário, que poderia gerar decisões divergentes. Somente no STF foram identificados 91 casos semelhantes. A maioria dos ministros acompanhou o voto do presidente, com exceção do ministro Edson Fachin. Após o reconhecimento da repercussão geral, o processo foi distribuído por sorteio ao ministro Alexandre de Moraes, que agora atua como relator do processo. O processo é o RE 1508-285, para quem quiser acompanhar no STF, tudo bem? Agora, uma outra informação importante é que o Senado vai discutir a reforma tributária. E uma alteração que é muito importante, que impacta a vida de todos, seria como que vai ficar a cesta básica. Essa reforma tributária, gente, o texto base que regulamenta a reforma tributária, ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados e foi para o Senado para ser analisado. O Senado disse que não vai manter o texto original da Câmara, então a Câmara aprovou, o texto foi para o Senado tirou a urgência de tramitação,
disseram que não tem pressa em votar e que a principal alteração feita pelos deputados ao texto enviado pelo governo ao Congresso foi a ampliação da cesta básica nacional. A proposta inicial listava 15 produtos, mas a redação final aprovada pela Câmara incluiu 22 itens. Os produtos que compõem a cesta ficarão totalmente isentos do Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBIS, de competência de estados e municípios, e também da Contribuição sobre Bens e Serviços, que é o CBS, que é federal. A principal novidade é a inclusão de carnes, peixes, queijos e sal entre os itens isentos do imposto. Inicialmente, esses itens teriam apenas uma redução de 60% na alíquota e os itens da cesta básica aprovada na Câmara foram arroz, leite, manteiga, margarina, feijões, raízes e tubérculos, coco, café, óleo de soja, farinha de mandioca, farinha, grumos e sêmola de milho, farinha de trigo, açúcar, massas alimentícias, pão, óleos de milho, aveia, farinhas, carne bovina, suína, ovina, caprina e de aves, peixes e carnes de peixes, queijos tipo mussarela, minas, prato, queijo coalho, ricota, requeijão, queijo provolone, queijo parmesão, queijo fresco, não maturado e queijo do reino, e sal. A isenção desses produtos foi fortemente defendida pela oposição, pela bancada ruralista e até pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas foi criticada pelo ministro da Fazenda e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Após um acordo firmado em meio às negociações entre bancadas, o plenário aprovou em destaque uma sugestão de alteração que incluiu as carnes na cesta básica, isenta de impostos. A alteração teve apoio do relator Reginaldo Lopes, aliado aí de Lula. Então a gente vai acompanhar, gente, porque uma coisa que eles estão vendo é se realmente mantém a isenção, se tira a carne, porque o medo deles é o IVA, que se tornará um dos maiores do mundo, se continuar abrindo exceção e isentando mais itens. Então vamos observar, eles defendem muito a questão do cashback, ao invés de dar isenção, que a isenção vai afetar todos, rico, pobre, todo mundo que for comprar carne não vai pagar imposto sobre ela. Agora, se manter o imposto, porém o cashback for mais vantajoso, o cashback vai ser direto para os mais pobres. O rico não vai ter devolução de imposto, só o pobre. Então atinge o que eles querem fazer, ao invés de ficar dando isenção, ao invés de ficar abrindo exceções, Então vamos acompanhar esse desenrolar aí do Senado, mas promete ter reviravolta esse trecho da reforma tributária. Um outro ponto também, agora que eu vou trazer aqui para vocês, é a respeito do governo sobre o salário. Gente, salário pode ter mudanças, isso porque o Haddad trouxe uma nova projeção a respeito da inflação. Segundo o Haddad, a nova projeção, gente, da inflação é de 4,25%. Tá dentro do teto máximo de meta de inflação que o governo pôs, porque o governo acreditava que seria 3%, mas pode ter 1,5% de diferença, tanto para mais quanto para menos. Então, se a inflação fechasse em 1,5% ou 4,5%, estaria dentro da margem de erro aceita pelo governo. Então, 4,25% está dentro do quê? Da margem, 4,25 está dentro da margem de 4,5. E o que mais aconteceu, gente? Com base nessas informações, o valor do salário mínimo pode mudar, porque o reajuste que o governo tinha colocado aí para vocês foi o reajuste de R$ 97,00 de diferença, de 1.412, certo? Para os 1.509. Certo? Vocês se lembram aí que o governo, eu trouxe para vocês aqui a explicação? Então, o salário mínimo, ao invés de ser 1.412, se fosse o 6,82, seria 1.509. Porém, com essa nova projeção de quanto fechará a inflação real esse ano, uma inflação de 4,25%, então, o reajuste do salário mínimo não seria mais somente 6,82.
ele seria um reajuste de 7,07. Por que 7,07? Porque além da inflação, o salário mínimo tem a correção do ajuste do PIB, certo? O ajuste do PIB. Então, o PIB de 2,82, somando com 4,25, daria 7,07% de reajuste. Então, ao invés de R$ 97, teria aí R$ 100 de reajuste, né? Então, o salário de 1.509 poderia ser de 1.512. Então, há aí uma variação com base na última proposta enviada por causa dessa correção, dessa tendência de aumento da inflação. E como o salário mínimo ele tem que ser reajustado com a inflação mais o PIB, então pode ser que o salário, ao invés de 1.509, venha a ser em torno de 1.512, caso se confirme a projeção. A projeção tem que esperar se confirmar, esperar passar o mês de novembro, encerrar, e só em dezembro saberemos a real inflação fechada. Para quem ganha acima de um salário mínimo, também muda, porque o governo reajuste ia ser o quê? 3,82%, certo? Da inflação que eles estavam prevendo, que foi o cálculo que enviou no projeto de lei de diretriz orçamentária. Mas se agora é 4,25, então temos uma diferença aí para quem ganha acima do salário mínimo também. Então vamos supor aí, quem ganha R$ 1.500, 1.500 vezes 3,82, se o cálculo da primeira projeção do governo se confirmar, quem ganha 1.500 vai ter R$ 57 de aumento, então vai para 1.557. Agora, esses 1.500, se for reajustado com essa nova projeção de 4,25, estamos falando que de 1.500 o salário passará para 1.563. Então, tem um aumento aí significativo, né, de R$ 6, como vocês viram. Quem ganha R$ 1.800, se fosse a projeção que foi enviada no projeto de lei de diretriz orçamentária, a pessoa ganharia R$ 68 de aumento. Mas, se for confirmado os 4,25, vai ganhar R$ 76 de aumento. Então, estamos falando aí de R$ 8 de diferença. Já quem ganha R$ 2.000, quem ganha R$ 2.000 seria R$ 76 de aumento, com essa nova projeção R$ 85, então R$ 9 aí de diferença. Quem ganha R$ 2.500 ganharia R$ 95 de aumento, e com essa nova projeção R$ 106, ou seja, mais de R$ 10, R$ 11 a mais aí de diferença. Quem ganha R$ 3.000 seria R$ 114 de aumento, e com essa nova projeção vai para 127. Então, vocês percebem aí uma variação, é pequena, mas é uma mudança aí que pode fazer toda a diferença na vida de vocês. Então, o governo definiu no orçamento 2025 a previsão de 5.509 de salário mínimo, o reajuste de 97 por causa da inflação prevista da época, mas agora, com essa mudança, podemos ter valores atualizados aí. Então, é para vocês já irem se preparando. Um outro ponto que também pega em questão do salário de vocês e que a gente luta para ter melhorias e ter um reajuste melhor também, é a respeito do projeto de lei 4434 de 2008. Ele está pronto para pauta no plenário, gente, e esse projeto é importantíssimo. Inclusive, sindicatos dos aposentados pedem mudança na Previdência, e aqui mostra que é do senador Paulo Paim esse projeto. Ele pede um índice de reajuste de benefícios que seja mantido pelo Regime Geral de Previdência Social, o índice de correção previdenciária, que possa corrigir toda a injustiça que os aposentados e pensionistas vieram sofrendo em relação ao reajuste salarial dos últimos anos. E os sindicatos representantes aí da categoria discutiram agora nesse segundo semestre o assunto na Câmara dos Deputados no final de agosto. Eles vieram discutir aqui, gente, olha só, representantes de sindicatos se reuniram na Câmara dos Deputados para pedir mudanças na Previdência que aumentem a renda dos aposentados. A mobilização foi organizada pela Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas e Idosos, com apoio da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Aposentados e Pensionistas. Além da COBAP, participaram representantes de vários sindicatos de aposentados, como o Sindicato Nacional da Categoria Ligada à CUT,
O representante da audiência, Guilherme Santos, afirma que as pessoas mais jovens e toda a classe trabalhadora precisam se engajar na defesa do sistema previdenciário. O que a gente quer é participar sempre dos debates para que a gente não fique de fora numa possível nova reforma previdenciária e também resgatar aquilo que nós perdemos na última reforma de 2019. O representante do Sindicato dos Aposentados do Brasil, José Avelino Pereira, ressalta a importância da união dos sindicatos na reunião e ele defendeu o estabelecimento de uma database única para os aposentados. É importante que essa unidade, para que possamos começar a convencer os deputados da importância do tema. Inclusive, se tiver reforma, que possamos colocar um ponto de equilíbrio no reajuste dos aposentados, porque hoje a base das aposentadorias no Brasil está aí em cima do salário mínimo e aí não se compra remédio. É o que defende o senador Paulo Paim, através desse projeto de lei 4434 de 2008, que tramita na Câmara. Para ele, a contribuição para manter a Previdência deve ser feita sobre o faturamento da empresa e não sobre a folha de pagamentos. Segundo o coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Aposentados e Pensionistas, a proposta recupera as perdas dos aposentados ao longo dos anos ao modificar o índice de correção previdenciária. Essa proposição defende a adoção de índice próprio em vez de usar o salário mínimo como indexador. Ao longo dos anos passados, houve um acúmulo de prejuízos a aposentados que não têm tido a correção da aposentadoria e pensão baseada no processo inflacionário, ou seja, o pão, o açúcar, a manteiga, o óleo, a cesta básica aumentam os valores. O remédio tem inflação acima das expectativas da correção de aposentadorias e, com isso, quem ganha o salário mínimo vai ter cada vez mais diminuído o poder de compra e quem ganha acima piorou. Então, a gente está acompanhando, vocês viram aí que existe uma pressão sobre o tema e em breve esse projeto que vincula aumentos de aposentadorias ao salário mínimo possa aí trazer alguma mudança. A Câmara analisa o projeto, ele já foi aprovado pelo Senado, o plenário da Câmara aprovando vai para a sanção do Lula. O governo se posicionou e disse que queria chegar em um acordo com o Paim. Então vamos cobrar esse acordo porque é um tema sensível que precisa ser debatido, tudo bem? Então essas são as últimas atualizações, eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada aí pelo carinho e audiência, um beijo, fiquem com Deus, até logo.